Pai bendito e santo, nós te rendemos graças por tudo, por cada momento dessa celebração que oferecemos a Ti, mas nós é que somos agraciados, abençoados com a Tua presença. Pai, fala ao nosso coração agora através da Tua palavra, abre os nossos ouvidos espirituais, que toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar essa semente de penetrar nos corações, em nome de Jesus, seja repreendido. Toda ação das trevas causando distração, sonolência, em nome de Jesus, seja repreendido. Que a nossa mente, a nossa atenção esteja voltada para a palavra do Senhor. E eu oro também para que o Senhor me capacite, me abençoe, para que eu transmita na autoridade, na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém? O que é bom e o que o Senhor pede a ti. Esse é um trechinho de um versículo de Miqueias. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, de 1 a 8. Eu vou pedir para o irmão Diácono mais uma vez desligar esse ar-condicionado aqui, esse que vem bem em cima do pastor aqui. Essa mensagem, ela começou a nascer no meu coração na quarta-feira, na nossa reunião de oração, quando o presbítero Henrique trouxe uma palavra e citou esse versículo de Miqueias, e aquilo ficou no meu coração. Eu orei, pedi a Deus uma palavra, e o Senhor trouxe uma palavra, uma cajadada daquelas, se prepara para essa noite. O que é bom e o que o Senhor pede de ti. Esse é o significado hebraico do nome de Miqueias. E ele viveu muito próximo a Jerusalém, profetizou nos reinados de 3 reis, Ezequias, Acás e Jotão. E naquela época em que Miqueias profetizou, o reino de Israel estava novamente vivendo numa apostasia. Eles não estavam sendo sinceros naquilo que eles apresentavam a Deus. E Deus então levanta profetas. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, né? E o profeta é levantado para chamar a atenção do povo, para trazer o povo de volta. Praticamente era esse o ministério profético. Ele era a voz de Deus para o povo, o chamado de Deus para o povo para a restauração. Miqueias chama a nação ao arrependimento. Miqueias chama a nação para voltar de novo para Deus. E qual era o principal pecado da nação naquele momento? Eles iam ao culto? Iam. Eles iam ao templo prestar culto. Faziam sacrifícios de ofertas? Sim, eles faziam sacrifícios de ofertas. Eles adoravam, cantavam a Deus? Sim, haviam sacerdotes, levitas, que dirigiam a adoração a Deus. Então por que Deus estava descontente com eles? Depois da lição de casa você lê o livro de Miqueias, que é curtinho durante essa semana. Mas por que Deus estava descontente com eles? Olha o que ele diz logo no versículo 1: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e defende a tua causa. Deus estava chamando o povo para uma demanda. Vamos resolver essa questão. Levanta, né? Deus estava dizendo, levanta, defende a tua causa. Defende a tua causa. Deus estava chamando a atenção do povo. Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer, defende a tua causa. Era um confronto. E ele diz mais: qual é a sua reclamação? Dize para mim. Em outras palavras, era isso que Deus estava chamando para o povo. Qual que é a sua reclamação? Qual que é o seu direito? O que você exige de mim? Em outras palavras, amados, aquele povo cobrava no seu coração bênçãos de Deus. Eles não estavam satisfeitos com tudo que Deus já tinha feito por eles. Eles queriam mais de Deus, não da presença de Deus. Eles queriam mais favores de Deus. Eles queriam mais riquezas, prosperidades. O sentimento que estava no coração daquele povo era: Senhor, Tu diz que nós somos o Teu povo. Tu diz que Tu és o nosso Deus. Nós queremos mais. Se o Senhor é o nosso Deus, mais bênçãos, mais prosperidade,
mais desejos atendidos. O povo estava orgulhoso de si, amados. Eles se achavam bons demais. E isso gerava um descontentamento deles perante Deus. E Deus conhecia os sentimentos do coração daquele povo. Deus sabia o que eles pensavam. Deus ouvia as suas conversas. Deus estava atento ao que estava acontecendo. E a reclamação daquele povo doía nos ouvidos de Deus. Eles reclamavam. Então Deus chama, através do profeta: levanta, defende a tua causa, justifica perante mim, né? E quem ousaria falar diante de Deus? Quem ousaria entrar em contenda, em discussão com o Senhor? E aí no verso 2, Deus continua dizendo: e agora, montes, ouçam a acusação do Senhor, ouçam alicerces da terra. Eu estou lendo esse versículo na Nova Bíblia Viva, em português. A palavra que aqui aparece, controvérsia, ela significa acusação. E Deus está chamando a natureza, os montes, para serem testemunhas daquela contenda que ele estava tendo com o povo. Olha, montes, né? Imagina Deus chamando os montes, a natureza que ele criou, né? Então era a falta de confiabilidade dos homens. Deus chama os montes de testemunho. Sejam testemunhos daquilo que eu vou conversar, demandar com o meu povo. Foi essa palavra que veio através da boca de Miqueias para aquela nação naquele momento. Se vocês acham justas as suas reclamações, então fala, põe para fora. Você está sentindo que Deus tem sido injusto porque você tem vindo ao culto, porque você tem sido um bom crente, porque você tem cantado os louvores ao Senhor, porque você tem feito boas ações, ajudado muitas pessoas, entregado o seu dízimo, dado oferta, semeado em missões. Você tem se achado bom demais por isso? Que você está exigindo mais de Deus por causa disso? Era isso que estava acontecendo. E Deus sabia o que estava no coração deles. Eles iam para o templo, eles iam prestar culto, orgulhosos de si próprios. Eles estavam cheios de si. E Deus não aceitava aquilo. Era o tipo de culto que Deus rejeitava, porque era culto que vinha de um coração orgulhoso, que se auto-justificava diante dele. Quem ousaria falar? Será que nós podemos entender essas palavras de Deus pela boca do seu profeta Miqueias, como se estivessem sendo dirigidas para nós hoje, amados? Aquilo que Deus mostrou no passado, corrigindo o povo de Israel em relação ao seu sentimento no coração, nós pegamos a palavra, trazemos para a nossa vida hoje. Nós somos o povo de Deus. Nós temos adorado a Deus. Nós temos vindo ao culto. Nós temos, através da nossa vida, essa obra tem sido abençoada, os investimentos, esse privilégio que tivemos. Mas será que nós não estamos nos sentindo orgulhosos de nós mesmos? Eu sou bom demais, Deus deve estar muito contente comigo. Esse sentimento é diabólico. A gente chama de orgulho espiritual. E a palavra de Deus vem para nos confrontar nessa noite. A começar de mim, que estou aqui à frente como pastor. Se há orgulho espiritual no meu coração, se eu tenho me auto-justificado diante de Deus, se eu tenho achado que o que eu estou fazendo é bom demais e por isso eu posso exigir do Senhor que me abençoe, que me faça prosperar. Eu posso exigir de Deus e demonstrar ainda nas minhas conversas que eu estou descontente com a vida que Ele tem me dado. Você acha que Deus não presta atenção nas nossas conversas? Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos da vida abençoada que Ele nos tem dado? Deus ouve, Deus vê, Deus sonda os pensamentos e o coração. E Ele diz para o seu povo no versículo 3: povo meu, que te tenho feito? Com o que eu te enfadei? Olha que absurdo, né? Deus estava dizendo: vocês estão cansados de mim por quê? Com o que eu te enfadei? É muito pesada essa palavra. Quando eu comecei a refletir nesse texto de Miqueias, me veio um temor muito grande.
Porque sem perceber, às vezes, nós entramos por esse caminho de sermos orgulhosos espirituais e acharmos que temos o direito de exigir coisas de Deus. Nós somos a última, como se diz, cereja do bolo, né? A gente se acha, então Deus tem que me abençoar, Ele tem que fazer a minha vontade. Algumas doutrinas heréticas por aí dizem até que você tem que exigir de Deus, determinar para Ele fazer o que você quer. Você já ouviu essa frase, né? Determina para Deus. Isso é heresia. Quem somos nós? Quem é Deus? E o que o Senhor está falando para nós hoje? Deus está dizendo: vamos, levanta, qual que é a tua causa? Não foi só pela boca de Miqueias, também pela boca de Isaías. Eles foram contemporâneos, eles profetizaram no mesmo período, na mesma época. E lá em Isaías, a palavra ainda é mais pesada, é mais forte. Se você abrir comigo a Isaías capítulo 1. Deus estava de uma forma solene revelando a sua indignação para o povo. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Novamente Deus está chamando a natureza para ser testemunha do que Ele ia falar. Porque é o Senhor quem fala. Eu criei filhos, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Será que essa palavra dói no nosso ouvido? Deus nos tirou lá do tremedal de lama, restaurou nossa vida, nos buscou da vida de pecado, de perdição, nos deu salvação, restaurou nossa família, tem nos abençoado, tem nos suprido. Ele diz: eu engrandeci esses filhos. E aí o versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É muito triste. Deus estava dizendo para aquela nação, lembrando: olha, tirei vocês lá do Egito, vocês eram escravos, vocês comiam o resto, vocês viram o sobrenatural, vocês transpassaram pelo mar em terra seca, vocês foram sustentados no deserto 40 anos, desceu pão do céu, brotou água da rocha, as roupas de vocês não envelheceram, os calçados permaneceram novos. Te trouxe para uma terra prometida, eles já estavam em Canaã. E se a gente conhece a história, chega um momento em que eles não querem que o profeta, o homem de Deus, reinasse sobre eles. Eles chegam para Samuel, eles querem um rei igual às outras nações. Imagina como isso doía no ouvido de Deus. Mas nós, como igreja, não somos diferentes daquele povo. Nosso coração é um coração errante. Se nós não submetemos ao Espírito Santo de Deus, a gente vai agir igualzinho Israel agiu no passado, com ingratidão a Deus, se desviando do caminho do Senhor, reclamando do maná. Ai, mas esse maná, todo dia maná, estou enfastiado desse maná. É dura a palavra, né? Mas quantas vezes a gente não pensou isso? De outra forma, em outra situação, a gente não reclamou dessa forma para Deus. Então, o Senhor está nos alertando, abrindo o nosso coração nesse mês, que é o mês da gratidão, para que a gente reconheça a bondade, a misericórdia dEle sobre a nossa vida, irmãos. É isso que Deus está falando para nós. Voltando lá, aliás, ainda em Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao 13, ainda em Isaías, olha o que Deus diz no versículo 10 ao 13: ouvi a palavra do Senhor. Deus está chamando o povo dele, os reis de Israel, de príncipes de Sodoma. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra,
Quem foi Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus por causa do pecado que chegou no nível de tolerância de Deus e extravasou? As cidades que foram destruídas. Deus diz para eles, né? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Por que vocês estão fazendo tanto sacrifício? Diz o Senhor: eu estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Olha o confronto que Deus estava dizendo. Quem disse que basta só vocês virem no culto? É isso que ele estava dizendo. Quem disse que basta vocês só virem aqui e pisar no átrio, né, no átrio do templo, e trazer a sua oferta, o seu sacrifício? Quem disse que só isso basta? O crente que pensa que só vir no culto uma vez por semana ou uma vez por mês no culto de Santa Ceia e acha que isso basta, está tremendamente enganado. Deus estava dizendo para aquele povo que ia todo dia no templo oferecer sacrifícios, derramar sangue de animais. Ele está dizendo: eu estou farto de sangue de animais, de holocaustos. Não é isso que eu quero. Não é isso o principal. Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. Esse incenso para mim é abominação, e as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Era o mesmo povo, a mesma época, só que agora outro profeta, mais pesado ainda, né? Isaías, né? Então, amados, quando a gente olha para aquilo que Israel fez no passado, para aquilo que o povo de Deus já aprontou, e a gente olha para nós como igreja, como povo de Deus hoje, nós precisamos fazer uma reflexão pessoal, se o que nós temos trazido e oferecido a Deus tem sido agradável ao Senhor. O povo de Israel naquela época específica, lembra que Miqueias pregou durante o reinado de Ezequias, e o que é que aconteceu no reinado de Ezequias? A Assíria vem com um grande exército. Senaqueribe era o rei, Rabsaque era o general. Essa passagem é linda, está lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19 inteiro. No livro de Isaías também narra a mesma passagem. Mas a Assíria veio derrubando todos os reinos vizinhos. Aí eles chegam em Jerusalém e eles mandam um recado para que o rei Ezequias se entregasse e se rendesse completamente. E o povo fica desesperado, porque eles não haviam inimigos que conseguissem resistir aos assírios. E de repente Jerusalém está cercada por 185 mil soldados assírios. Ezequias vai até o profeta, clama. Ele coloca vestes de humilhação diante de Deus. Ele clama a Deus o que é que poderia ser feito. Ele clama o socorro do Senhor. Depois de tanta afronta que ele já tinha ouvido através de carta, através do próprio general, ele está ali clamando. E aí o que é que Deus faz? Numa única noite, um anjo só do Senhor, não precisou mais que um. Numa única noite, 185 mil soldados assírios pela manhã estão mortos. São cadáveres, é um exército de cadáveres. E o povo festejou. Deus está contente com a gente. Olha a vitória que Ele nos deu. Olha o que estava no pensamento do povo. Nós estamos bem na fita com o Senhor. O exército assírio, um anjo só de Deus destruiu. Eles presenciaram isso, eles viram essa grande vitória. Encheram-se de orgulho. Nós somos bons, Deus está contente com a gente. Nada disso, Deus não estava contente com eles. Deus deu aquele livramento, mas Deus não estava contente, né? Eles tinham experimentado um livramento tremendo de Deus. Eles achavam que eles estavam com moral com Deus, porque estava prosperando, a vida estava indo bem. Quando a nossa vida está indo muito bem, não significa que a gente está com moral de Deus, não. Nem sempre, né? Tem tanta gente ímpia prosperando e eles não têm moral nenhuma com Deus. E às vezes tem muito crente que acha que a vida está indo bem e ele: não estou bem na fita com Deus, né? Deus está me abençoando, né? E às vezes não é bem assim. Miqueias
versículos 6 e 7 do texto que nós lemos. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Deus estava dizendo: o que mais vocês querem trazer? Holocaustos, bezerros de um ano, milhares de carneiros, ribeiros de azeite, entregar um filho pela transgressão, pelo pecado? O que mais? Fica a pergunta de Deus. Tudo isso que nós às vezes fazemos, entregamos a Deus, todo o bem que nós fazemos, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa participação no culto, as nossas ofertas, o nosso dízimo, o nosso servir na obra, tudo isso é maravilhoso, mas tem que ter o essencial. E o essencial Deus resume em 3 coisas no versículo 8. Ele diz assim: olha o que ele te declara. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor exige de ti. E pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes em humildade diante de Deus. Só 3 coisas, né? O presbítero Henrique fez esse comentário na quarta-feira. São só 3 coisas. Tudo que nós fazemos, de repente, pode ser mera atitude de religiosidade, se não tiver acompanhado dessas 3 coisas. O que o Senhor pede para nós? Praticar a justiça, uma vida de retidão, uma vida honesta, ser justo diante de Deus. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, por isso nos tornamos justos diante de Deus. Mas nós estamos vivendo como justos? Qualquer pessoa que nos encontrar lá fora, ou alguém que nos conhece vai falar da gente para outra pessoa, vai ser um bom testemunho? Vai dizer assim: eu conheço o pastor Albino, o homem de Deus, glória a Deus, né? É um pastor sério, justo, a família dele. É isso que as pessoas têm que ouvir lá fora ao nosso respeito. Se nós somos justos, precisamos viver como justos, testificar aquilo pelo qual nós somos chamados, porque custou um alto preço a nossa salvação, amados. É o que nós celebramos hoje aqui. Então o Senhor diz: olha, são só 3 coisas. Que você pratique a justiça em tudo que você faz. Seja justo no seu trabalho, seja justo com os seus companheiros, até com as pessoas que são desonestas. Você seja justo com o teu patrão. Pode ser um homem ímpio, mau caráter, não sei, mas seja justo. Mantenha o seu testemunho de justo aonde você está. Seja justo no teu ministério, naquilo que você foi chamado para fazer. Faça de maneira justa. Nas tuas amizades, aonde você vai, transmita justiça, que as pessoas possam olhar para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, e dizer assim: é um homem justo, é uma mulher justa, é um bom testemunho diante de Deus. Primeira coisa que ele pede: que pratiques a justiça. Se nós não praticarmos a justiça, todo o mais que a gente fez perdeu valor. Perdeu valor. Todo bem, qualquer coisa que eu tenha feito de boa obra, perdeu valor. Porque manchar o nome, o nosso nome, que foi feito justo, é algo muito sério diante de Deus. Então ele diz: pratique a justiça. Praticar. Pratique a justiça. Segunda coisa que Deus pede: ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Como que nós podemos traduzir isso para a nossa vida, na nossa prática? Quem foi mais misericordioso para conosco do que Deus? E da mesma forma que Ele é misericordioso para conosco, Ele exige que eu seja misericordioso. Da mesma forma que eu recebi o seu perdão, da mesma forma que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o meu pecado, eu devo ser sempre, independente de qualquer coisa, perdoador, misericordioso.
ame a misericórdia. Não pode ser só... Quando ele usa a palavra amar a misericórdia, o que é o amor? É muito mais que um sentimento, né? É uma atitude. Então, nós devemos ter sentimentos e atitudes de misericórdia. Segunda coisa que Deus nos pede, nos exige, aliás, que nós amemos a misericórdia. Como Ele nos trata com tanta misericórdia, né? A gente tem um versículo que a gente conhece muito, e às vezes a gente ora pela manhã: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Está lá em Lamentações capítulo 3, né? Se não fossem as misericórdias de Deus, a cada manhã desceria um fogo do céu e nos consumia ali, não colocava nem um pé no chão na hora que acordava. Pura misericórdia de Deus, amados. E assim como Ele nos trata com essa misericórdia, nós temos que ser misericordiosos, perdoadores. Se não formos perdoadores, nem participar da ceia nós podemos. Nós estamos em débito. O que nós fazemos não é aceito. As nossas orações são interrompidas. Eu oro e Deus não me atende, porque Ele quer que primeiro você conserte uma coisa: seja perdoador, restaura um relacionamento. Mas foi a pessoa que está errada. Não importa, você é o crente, você é o cristão, você vai tomar a iniciativa de restaurar, e Deus vai se agradar muito disso. Mas a pessoa vai me humilhar. Glória a Deus, receba essa humilhação, oferece ao Senhor, não revide. É essa atitude que Ele está esperando que nós tenhamos, quando Ele diz para que nós amemos a misericórdia. Nós não conseguimos medir o tamanho da misericórdia de Deus na nossa vida. Se a gente reconhece um pouco, né? Aliás, se a gente reconhece o quão ruim nós somos, a gente consegue até entender um pouco, né? Mas a misericórdia de Deus vai muito além de tudo isso, amados. Então, ame a misericórdia. E a terceira coisa que Ele pede, eu estava dizendo que aquele povo estava orgulhoso de si mesmo, né? Vivendo num orgulho espiritual, e Deus fala: ande humildemente na minha presença. Ande humildemente. Lance fora todo pensamento de autoproclamação, de autojustiça própria, de se sentir e achar-se bom demais. Isso é soberba. Lança fora. É um conselho amável de Deus, né? Amável, porque a soberba precede a ruína. Provérbios, você vai ver isso pelo menos 3 vezes. A soberba, o orgulho, precede a queda. E aquele povo estava vivendo no orgulho. E ele diz, né, ele resume em 3 coisas o que agrada a Ele, o que Ele exige de nós. A última é: ande humildemente com o teu Deus. Para andar com Deus, nós precisamos andar humildes. Humildes, amados. É muito mais do que ela... Humildade vai muito além daquele comportamento da pessoa. Muitas pessoas que parecem ser humildes não são. A gente às vezes confunde o que é humildade. A humildade é provada quando nós somos humilhados e não reagimos. Nós entregamos para Deus. A humildade é provada quando nós somos rejeitados, ou deixados de lado, ou alguma situação, e você não se revolta. Eu me lembro uma vez que eu deixei um emprego muito bom, porque tinha uma vaga de promoção, e eu tinha certeza que era a minha vez. Eu era o mais velho do tempo de serviço ali, aquela vaga para parar de fazer turno e trabalhar só de dia, lá numa empresa, na Godinho, onde eu trabalhei. Até o irmão Antônio, a gente trabalhou junto um período lá. Eu falei: agora é a minha vez, chegou minha vez. E não foi, eu fui passado para trás, porque um outro rapaz levava um encarregado cada 15 dias comer um churrasquinho na casa dele. Aí vocês entendem. Eu fiquei revoltado. Eu cheguei em casa e falei: eu vou pedir a conta. E minha mulher: não, espera mais. Assim que eu mudar para nossa casa, eu vou pedir a conta. Dito e feito. Em abril de 93 eu cheguei, eu pedi a conta de um melhor emprego que eu tive em relação a salário até hoje.
E Deus foi tão misericordioso, naquela época eu não era convertido, que eu nem precisei pedir a conta, a empresa me demitiu com todos os meus direitos. Você pensa que foi bênção aquilo? Depois eu chorei amargamente para poder voltar. Aí surgiu outras vagas lá, e eu fui pelo menos 3 vezes na casa do encarregado, pedi de volta, mas rejeitado. Se eu tivesse sido humilde, eu não teria perdido aquela oportunidade. Mas eu não suportei a humilhação. E aí veio outras provas, depois de convertido já. E amados, enquanto a gente não aprende a lição, Deus vai repetir, vai fazer você passar de novo naquela página da cartilha, até você aprender, porque Ele nos ama. A humildade precisa ser uma característica de todo crente. A humildade verdadeira, sincera, principalmente diante de Deus, porque diante de Deus não há o que esconder, não há nada que eu possa ocultar de Deus. Então como que eu vou querer transmitir orgulho, mostrar que eu sou bom, se eu sei que eu tenho algo para consertar diante de Deus? O povo estava fazendo isso, ia para o culto, oferecia louvor, adoração, e Deus chama aquilo de culto hipócrita. Eu confesso que quando eu terminei essa palavra, eu precisei pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. A gente faz muita coisa que a gente não enxerga que está fazendo. Então o Senhor Deus resume: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente na sua presença, na presença dEle. Para viver essa verdade, nós precisamos ser crentes, né? Como o Senhor Jesus exemplificou lá em João 14, 21. A gente pode resumir até nessa frase do Senhor Jesus. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Para isso ser uma realidade na nossa vida, nós temos que praticar a justiça, está ligado a guardar os mandamentos. Amar a misericórdia, está ligado a guardar os mandamentos. Andar humildemente na presença de Deus, está ligado a guardar os seus mandamentos. Então, nós temos aqui revelada toda a vontade de Deus. Cada vez que nós não guardamos, nós estamos demonstrando falta de amor a Ele. Se nós queremos que o Senhor se manifeste através da nossa vida, a gente pode resumir tudo aí em João 14, 21. Guardar os seus mandamentos. Quando nós guardamos os seus mandamentos, nós provamos que estamos praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente na presença do nosso Deus. Para a gente concluir, se vivermos então assim, seremos aceitos, o nosso culto é recebido com graça diante de Deus. Isaías capítulo 1, do 18 ao 20, quando o Senhor estava terminando aquela conversa com o povo, Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, sim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nossa, mas isso era lá no Antigo Testamento, era na Antiga Aliança. O mesmo sentido funciona no tempo da graça hoje. Nós somos chamados para viver em obediência a Deus. Recebemos perdão dos nossos pecados. Devemos ouvir ao chamado do Senhor e viver dentro do que Ele estabeleceu. Se nós não fazemos isso, a consequência natural de que a espada nos alcança. A espada era um símbolo de morte, de rebeldia, de rebelião contra Deus. Se nós não fazemos assim, as consequências nós colhemos.
é a chamada lei da semeadura, ela não falha. Então, amados, nós estamos iniciando um mês, quase terminando um ano. Jesus continua às portas, o tempo está se cumprindo, o mundo está numa situação como nunca houve antes. Nós podemos ver as coisas acontecendo na nossa geração, segundo as profecias bíblicas. É mais do que tempo da igreja se voltar ao Senhor e obedecer e cumprir. São só 3 coisas: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente na presença de Deus. Porque quando a trombeta soar, essa igreja, ela sobe, ela vai para a presença de Deus. Aquela que não pratica, que não faz, que não cumpre, que está no orgulho, vai ficar para os 7 anos de governo do anticristo nessa terra. Eu creio assim, segundo a palavra de Deus. Então, que os nossos olhos se abram, que nós venhamos a olhar com seriedade, e se tiver coisas para ajustar na nossa vida, vamos fazer enquanto há tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música à frente. Até que não foi tão cajadado assim, né? Forte. Foi forte, irmão? Mas é bom a gente ir para casa com o coração ardendo, né? Coração ardendo, ouvido doendo. Mas vamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Não tem coisa mais amável, não há maior demonstração de amor do pai quando ele corrige o filho. E nós somos filhos, não somos bastardos. O Senhor nos corrige, Ele nos ama, Ele continuamente está mostrando o caminho, falando o que a gente precisa fazer. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez rendemos graças a Ti, porque podemos olhar para a história do passado e ainda há tempo de corrigir as coisas aqui no presente. Pai, eu intercedo por mim e pela Tua igreja que está aqui reunida, para que haja em nosso coração verdadeiro temor, para que nós venhamos a cumprir esse Teu chamado, essa ordem que o Senhor nos dá, de praticar a justiça, de amar a misericórdia e de andar em humildade na Tua presença. Que essa palavra fique selada no nosso coração, que haja transformação na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque toda vez que a Tua palavra nos confronta, nós nos sentimos, Pai, amados, porque o Senhor está nos corrigindo como Pai. O Senhor tem para nós reservado um destino eterno. O Senhor tem para nós bênçãos espirituais sem medidas, e nós não podemos perdê-las, ó Deus. Por isso o Senhor nos corrige, o Senhor nos reconduz de volta quando caímos, e nós Te agradecemos por isso. Que a Tua palavra frutifique sempre no nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.